O ceifador da lua cheia. Capítulo 20. Foi a primeira vez que Piuan soube que a calorosa luz do sol que ele costumava desfrutar no passado poderia ser fatal. Parecia que todo o seu corpo estava queimando. Se deixado sob o sol por um pouco mais de tempo, parecia que todo o seu corpo se transformaria em cinzas. A dor excruciante não trouxe as outras crianças a seus sentidos, mas Piuan não perdeu a paciência. Ele fechou os olhos, suportou a dor e ouviu os sons ao seu redor. Então uma voz penetrou em seu ouvido. Parece que criamos alguns úteis. Tenho certeza que o cliente ficará satisfeito. Assim que ele ouviu a voz que não continha emoções, Piuan percebeu que ele era o capitão do grupo fantasma de sangue. Foi porque sentiu uma confiança extraordinária na voz da pessoa. Aqueles que só recebem ordens de outros nunca poderiam fazer tal voz. Além disso, enquanto o homem falava, os outros permaneciam em silêncio. Significava que só ele merecia falar neste momento. Piuan fez questão de lembrar a voz do homem. Outra voz foi ouvida. Coloque todos eles na carroça. Leve-os para a mansão Vento Claro e faça com que se adaptem ao mundo exterior. Às suas ordens. Os assassinos do grupo fantasma de sangue responderam enquanto se aproximavam das crianças. Formaram duplas e foram lado a lado com as crianças. Eles pegaram o braço de cada uma das crianças e as arrastaram para a carroça que foi preparada com antecedência. O interior da carruagem estava bloqueando completamente a luz externa por meio de uma cortina blackout. Os assassinos empurraram as crianças para dentro da carroça sem hesitar. Ok. Quando a porta se fechou e a luz do lado de fora foi completamente bloqueada, as crianças tiraram o pano que cobria os olhos. Todos eles têm uma expressão que mostra que podem finalmente viver. Piuan também desembrulhou o pano que cobria seus olhos e encostou as costas na parede da carroça. A carruagem era como uma gaiola para animais de tão apertada que era. Dezenas de pessoas estavam amontoadas em um espaço apertado que poderia estar cheio com apenas 3 ou 4 pessoas. Graças a isso, as crianças não conseguiam se mover e só conseguiam respirar pesadamente. Estamos sendo tratados como um animal até o fim. Os olhos das crianças brilharam de raiva na escuridão. Eles estavam acostumados a serem tratados como sub-humanos, mas realmente não sabiam que seriam tratados assim até mesmo quando saíssem do subterrâneo. Eles achavam que o tratamento seria um pouco melhor quando saíssem, mas o fato de nada ter mudado os deixou desesperados. Piuan encostou-se na parede e fechou os olhos. Não havia nada que pudesse fazer aqui de qualquer maneira. Seria melhor para ele descansar um pouco e conservar sua energia. A carruagem estava tão apertada que era difícil até respirar, mas Piuan tentou relaxar ao máximo os músculos de seu corpo. A carruagem se movia sem parar. Por intuição, Piuan percebeu que mais de um dia e meio havia se passado. Por tanto tempo, os assassinos do grupo fantasma de sangue não abriram a porta da carroça nem lhes deram comida. Graças a isso, as crianças tiveram que passar o dia inteiro com fome. Creak. Quando a fome das crianças atingiu o pico, a carruagem parou. Piuan teve a sensação de que eles finalmente chegaram ao seu destino. Depois de um tempo, a porta da carruagem se abriu. Saiam todos. Assassinos do grupo fantasma de sangue arrastaram as crianças para fora da carroça. As crianças ficaram com medo de ver o sol novamente, mas felizmente chegaram à noite. Assim puderam sair da carruagem sem medo do sol. A carruagem chegou a uma pequena mansão cercada por um muro alto. Quando todas as crianças saíram da carroça, Gu Juyan disse: "É aqui que vocês vão ficar a partir de agora. É aqui que se ajustarão à vida de fora. Não fiquem aliviados por estarem do lado de fora. Eu mesmo cortarei a respiração de qualquer desgraçado preguiçoso." As crianças não conseguiam nem respirar fundo com a voz de tirar o fôlego de Gu Juyan. Essa é a intensidade de sua presença. Na medida em que até essas crianças fortes ficam aterrorizadas. Ele chamou os assassinos para colocar as crianças em seus respectivos quartos. Ainda assim, o quarto era melhor que a carruagem. Piuan foi designado para o mesmo quarto que So Jeol-san e Go Shinnok. Eles estavam juntos há 7 anos no porão, mas esta era a primeira vez que estavam juntos na mesma sala assim. Não houve constrangimento entre So Jeol-san e Go Shinnok, mas como Piuan era um completo estranho,
Ele ter se juntado era inevitavelmente desconfortável de várias maneiras. Piuan também notou esse fato e disse: "Não se preocupem comigo. Não importa se vocês me tratarem como alguém que não existe. Hihihi. Quem se importa?" Só Jio-san respondeu com seu sorriso bizarro característico. Os únicos móveis no quarto eram 4 velhas beliches de madeira e uma escrivaninha. Havia uma muda de roupa na cama de madeira. À primeira vista, eram roupas baratas e de baixa qualidade, mas, pelo menos, eram melhores do que as roupas atuais que as crianças usavam agora. As roupas das crianças que não se trocavam há tanto tempo eram piores que um trapo, porque eles não podiam lavá-la corretamente. Então o fedor permaneceu. "Eu preciso ir e me lavar." "Onde?" Piuan silenciosamente apontou o dedo para a janela. Um poço podia ser visto pela janela. "Ah, um poço!" Só Jio-san e Go Shinnok exclamaram. Nos últimos 7 anos, eles não foram capazes de se lavar adequadamente. Não havia água suficiente para beber, então não podiam desperdiçar água se limpando. Enquanto admiravam a vista, Piuan já havia chegado ao poço. Sob a fraca luz da lua, Piuan tirou a roupa e derramou água do poço em seu corpo. A sensação de frio em seu corpo o fez perceber que estava de volta ao mundo exterior. "Finalmente estou aqui." Piuan mais uma vez jogou água em seu corpo. "Vamos nos lavar também." Só Jio-san tirou suas roupas e correu para o poço. Depois disso, Go Shinnok e outra criança o seguiram. Pela primeira vez em 7 anos, eles se lavaram, comeram ao máximo e descansaram livremente. Nos 7 dias seguintes, Piuan aumentou gradualmente a quantidade de seu tempo ao sol. No começo, era extremamente doloroso ficar de pé por meia hora, mas depois de 7 dias, ele conseguia aguentar por várias horas sem nenhum problema. Assim como seus olhos. No início, ele quase fechava os olhos e se movia apenas ouvindo, mas depois de um tempo, conseguia andar com os olhos abertos mesmo em plena luz do dia. No entanto, não havia muito espaço para eles se moverem livremente. Na melhor das hipóteses, o quintal era tudo o que eles conseguiam para passear. Ainda assim, as crianças pareciam felizes. O céu azul visto por cima do muro alto, o cheiro fresco do ar, o som dos gafanhotos e as flores desabrochando sob o muro os deixavam felizes. Era uma cena que achavam que nunca mais viriam. Eles conseguiram capturar o cenário que as crianças que morreram na caverna subterrânea queriam ver pelo menos uma vez. "Está tudo bem se eu morrer agora." Algumas crianças até derramaram lágrimas devido à emoção intensa. Não foi muito, mas ficaram bastante emocionados. Eles perceberam o quão precioso era o cenário que eles como insignificante quando eram jovens. Mas Piuan sabia. A felicidade que todos estão sentindo agora não ia durar muito. O grupo fantasma de sangue tinha um propósito claro em criá-los. Puxá-los para fora da escuridão significava que era hora de usá-los. Agora que todos se adaptaram perfeitamente ao sol, não havia razão para esperar mais. A conjectura de Piuan logo se tornou verdade. "Irei entregar as armas, então de agora em diante as mantenha seguras. Vocês vão usá-las em breve." O grupo fantasma de sangue forneceu às crianças espadas e ferramentas usadas no disfarce. Os sorrisos desapareceram dos rostos das crianças. Eles também sentiram que havia chegado a hora de serem colocados na missão. A residência de Gu Junyang estava localizada no Grande Salão da Lua, o maior salão na Mansão Vento Claro. Mansão Vento Claro foi originalmente preparada por um certo comerciante rico para passar sua velhice. Ele queria viver confortavelmente com seu amor e morrer em paz, mas seu desejo não se tornou realidade. Enquanto dormia nos braços de seu amor, foi atacado por um assassino e morreu gritando. Todos os membros da família que estavam trabalhando foram embora, e a Mansão Vento Claro foi naturalmente arruinada. A abandonada Mansão Vento Claro tornou-se a base do grupo fantasma de sangue. O jovem assassino que assassinou o antigo proprietário de Mansão Vento Claro era agora um homem de meia-idade ocupando o quarto. Lin Saeol, que tirou a máscara, sentou-se na frente de Gu Junyang. Como Piuan e as crianças, Lin Saeol e os instrutores lutaram para se adaptar à luz do sol que viram pela primeira vez em 7 anos. Os mais jovens se adaptaram um pouco mais rapidamente,
mas os mais velhos como Lin Sayol tiveram que sofrer por muito tempo. Gu Junyang olhou para o rosto de Lin Sayol. Você tem se esforçado todos esses anos. Claro, só fiz o que tinha que fazer. Nosso grupo se tornou mais próspero graças aos sacrifícios de vocês, tio. Não tenho certeza de como retribuir todos esses favores. Não há favor a ser retribuído. Eu já estaria morto se não fosse pelo ex-chefe. Lin Sayol respondeu com franqueza. Foi Gu Jianbong, o pai de Gu Junyang, que o levou ao caminho de um assassino, que teve uma vida difícil tentando ganhar a vida. Se não fosse por ele, Lin Sayol teria morrido mais cedo em algum lugar. Para retribuir o favor, ele tem sido fiel ao seu salvador por gerações. O Osnio. Gu Junyang derramou álcool no copo colocado em sua frente. Tio fez o seu trabalho. Você pode descansar agora. Está finalmente permitindo que eu me aposente? É claro. Tomei medidas para que não apenas o tio, mas também a segunda e a terceira espada possam se aposentar. Obrigado. Sem problemas. Você sempre dedicou sua vida ao grupo Fantasma de Sangue, então eu deveria lhe dar pelo menos esse favor. Gu Junyang derramou álcool em seu copo também. Lin Sayol olhou para ele com os olhos cheios de emoções variadas. Ele dedicou toda a sua vida ao grupo Fantasma de Sangue até que estivesse tudo bem para ele se aposentar completamente. Ele não sabia quanto tempo lhe restava, mas o fato de que poderia viver o resto de sua vida independente do grupo Fantasma de Sangue era o suficiente para satisfazê-lo. Lin Sayol pegou o copo de vinho servido por Gu Junyang. A bebida forte e barata que ele estava bebendo no momento parecia mais deliciosa do que qualquer outra bebida que já havia bebido. Gu Junyang também sorriu levemente e pegou uma taça de vinho. Ao contrário de Lin Sayol, ele apenas umedeceu levemente a boca. Lin Sayol agora está totalmente aposentado, mas estava diferente. Se você beber muito álcool, seus nervos ficarão embaçados e seu julgamento será afetado. Para um assassino cuja vida ou morte podia ser decidida por um julgamento momentâneo, o álcool era como um veneno. Por causa disso, nunca tomou mais de um drink antes. De repente, Lin Sayol abriu a boca. Essas crianças são realmente lamentáveis. Suas qualidades e habilidades são grandes demais para serem usadas uma vez e jogadas fora. Eu sei. Gu Junyang balançou a cabeça. Através das correspondências enviadas por Lin Sayol regularmente, ele estava bem ciente do desenvolvimento aterrorizante das crianças presas em uma cavidade subterrânea. Se puderem absorver completamente as crianças, o grupo Fantasma de Sangue poderá emergir como o grupo de assassinos mais forte. Mas não podiam. Essa foi a condição do contrato com o cliente. O cliente queria assassinos que fossem rostos completamente novos, não apenas assassinos existentes. Gu Junyang pensou que o motivo era esconder completamente a identidade do cliente. Na verdade, mesmo tendo recebido um pedido enorme no valor de 500 mil ouros, ele nem sabia a identidade do cliente. Se o grupo Fantasma de Sangue não tivesse descoberto a caverna subterrânea por acaso, não teriam aceitado essa missão. Era quase impossível evitar os olhos do mundo e criar um novo exército de assassinos. O primeiro a descobrir a caverna subterrânea foi Gu Jianbong, o ex-capitão do grupo Fantasma de Sangue. Ele descobriu uma cavidade subterrânea por acaso. Uma cavidade subterrânea onde permanecem vestígios de terreno artificial. Após vários anos de pesquisa, Gu Jianbong concluiu que esta cavidade subterrânea era provavelmente uma instalação secreta operada por uma das 13 tribos do Antigo Mágio. No entanto, não foi possível determinar exatamente a qual tribo a instalação pertencia. Na verdade, não importava quem era o proprietário original. O importante é que a cavidade subterrânea é uma instalação abandonada há muito tempo e possui um ambiente ideal para treinar novos assassinos, evitando os olhos do mundo. Desde o início, era possível ensinar artes marciais e colocar as crianças na cavidade subterrânea, mas Gu Junyang não o fez. Em vez disso, as crianças que nunca aprenderam nada foram jogadas em ambientes extremos, e apenas as crianças sobreviventes foram ensinadas artes marciais e treinadas como assassinas. Eles fizeram isso porque foi considerado muito mais eficiente. Na verdade, a quantia que gastaram para criar as crianças como assassinos foi de apenas 100 mil ouros. Ele investiu apenas 100 mil ouros e obteve um lucro de mais de 400 mil ouros.
Mais de 10 vezes o número de crianças que sobreviveram perderam a vida, mas suas mortes não perturbaram Gu Juiyang. Afinal, elas eram crianças que foram sequestradas aleatoriamente por toda Jianhu. A maioria deles eram órfãos que vagavam pelo rio sem qualquer conexão, então ninguém se importaria se desapareceriam ou não. Eles atendem perfeitamente aos requisitos do cliente. Suas habilidades são preciosas, mas não há nada que possamos fazer sobre isso. Nosso relacionamento com eles termina aqui. Não se preocupe com eles também, tio, e aproveite sua vida de aposentado. Seria bom para você ter uma garota bonita como concubina. Descobriu quem é o cliente? Também não sei. Se queremos fazer isso por muito tempo, não devemos passar dos limites. O canto de sua boca torceu para cima. Não era difícil descobrir quem era o cliente, se ele quisesse. No entanto, era um pedido no valor de 500 mil ouros. Se ele investisse tanto dinheiro e 7 anos de tempo, não seria um magnata comum. Não havia razão para fingir ser um cara tão grande por nada. Apesar do fato de que o grupo fantasma de sangue tinha o tamanho e a capacidade de se encaixar entre os 10 principais grupos de assassinos poderosos, ainda era um grupo de assassinos. Não importa quão grande fosse o grupo de assassinos, não poderia ser comparado a seitas poderosas e prestigiosas. Mesmo que apenas uma das poderosas e prestigiosas seitas se apresente, um grupo de assassinos do tamanho do grupo fantasma de sangue será aniquilado em um instante. A única exceção era a União dos 100 Espectros, o grupo de assassinos mais poderoso. Os assassinos mais fortes da União dos 100 Espectros, os 10 Sanguessugas, já eram uma lenda em Jianhu. Os principais pilares da atual Jianghu são a seita Wuda, o templo Shaolin e a seita Monte Rua. O grupo de assassinos que até os 3 chefes estavam relutantes em enfrentar era a União dos 100 Espectros. O objetivo de Gu Juiyang era elevar o grupo fantasma de sangue em um grupo comparável à União dos 100 Espectros. Até então, ser o mais cuidadoso possível não era suficiente. O grupo fantasma de sangue dará um grande salto se conseguirmos completar este pedido. Uma vez que o fizermos, não será impossível alcançar a União dos 100 Espectros. Os olhos de Gu Juiyang estavam cheios de ambição. Mas os olhos de Lin Saiol, que estava olhando para ele, estavam ligeiramente trêmulos de inquietação.